Fala comigo, Colossais! Um grande abraço para vocês que estão conectados aqui na plataforma YouTube, ligadinhos no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Bom, Colossais, vamos falar a respeito do meia do Palmeiras, Rômulo, né? Que nos últimos dias, últimas horas, surgiu muitas notícias sobre o jogador, que o Vitória estaria interessado no jogador, que a diretoria do Palmeiras deu a preferência de passe do jogador ao Vitória aqui no país, se caso não surgisse uma oferta para o jogador de fora do país, na verdade. Mas logo em seguida o empresário do jogador veio, né, e tratou de jogar água fria no assunto. Mas calma, que eu vou mostrar aqui o relato de uns criadores de conteúdo do Palmeiras, onde eles falaram a respeito dessa negociação, tá? Então fica aqui comigo até o final do vídeo que você vai entender toda essa história, né? Que pode virar uma novela também, assim como foi de Tapia, assim como foi de outros jogadores aí que foram vinculados, até o próprio Wellington Rato ao Vitória, tá? Mas antes, calma, relaxa o peito, eu só vou te pedir aquela moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações, para você não perder nenhum conteúdo como esse. Para você que não me conhece, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E dito todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo! Vamos lá, Colossais, direto ao ponto, porque aqui o papo é reto e não faz curva. É o seguinte, Rômulo, um meia jovem do Palmeiras, que interessa ao Vitória. Inclusive, quando eu fazia vídeos e lives, muita gente pedia para eu fazer análise sobre esse jogador. Fui buscar a fundo sobre esse jogador e é um bom jogador, viu, gente? Um jogador que veio, né, do Novo Horizontino, fazendo uma excelente Série B desse ano e também uma excelente Paulista pelo próprio Novo Horizontino. E por isso foi interessado ao Palmeiras. Só que o que acontece? O empresário do jogador veio a público, né, e falou para o site Nosso Palestra que não tinha interesse em negociar o jogador, que o jogador ia permanecer lá, e eu vi muita gente falando que o jogador não vinha mais. Gente, vamos parar aqui para refletir e analisar os fatos. Olha, já aconteceu isso com um jogador que, inclusive, veio para o Vitória. O próprio Wellington Rato, a assessoria dele, né, deixou lá nas redes sociais um comunicado que era jogador do São Paulo e que isso e aquilo. Fim da novela, Rato está no Vitória. A mesma coisa pode ser com o jovem Rômulo. Entendeu, gente? Se a assessoria do jogador, o empresário, na verdade, falou isso, é porque ele quer se assegurar que o jogador está focado lá, para não ter perseguição de torcida do Palmeiras, né? Para também valorizar o seu jogador, caso o Vitória também queira realmente ir a fundo nessa negociação. Então é tudo um jogo, é tudo um negócio, é tudo business. Entendeu, gente? A gente não pode dizer que travou. Se o Palmeiras tem interesse em negociar o jogador, né, porque Abel Ferreira a gente sabe que não é muito fã de Rômulo, não dá muitas oportunidades ao jogador. Se o Vitória tem interesse, então por que não o negócio ser feito? Porque o empresário do jogador falou. O que empresário, o que diretor, o que presidente fala não se escreve, porque os caras falam coisas que às vezes jogam ao vento, são jogadas ao vento, são tudo negócio, como eu falei, são tudo business. E dentro de tudo isso eu vou mostrar aqui umas falas, né, de um canal do Palmeiras, onde eles analisaram essa possível contratação, que o Vitória tem interesse. Eles falaram boas referências, contaram bastidores do jogador. Eu acho interessante trazer isso aqui para vocês. Vamos lá? Dar uma olhada aqui. Em outra parte das competições. Sem desmerecer a história, nós estamos falando de história, estamos falando aqui da atual conjuntura do futebol. Mas o Vitória quer contar com o meio-campista. É sabido que o camisa 20 não é um dos preferidos do técnico Abel Ferreira na função de armador do time. Ainda mais após a chegada de Maurício, ele acabou virando uma das últimas opções do português. Isso, aliado com o foco da diretoria em contratar Andréas Pereira, a tendência é que Rômulo perca ainda mais espaço. Dessa forma,
o jornalista Vene Casagrande acabou revelando que existem negociações em curso para ele ser reforço do Vitória, equipe que conseguiu se manter na Série A do Brasileiro nessa temporada. Mas vamos lá, falando dessa negociação em específico, torcedor, antes de você ficar aí bravo e jogar o seu chapéu no chão e pisar em cima como faria o seu Madruga, essa transação seria de empréstimo, tá? O Palmeiras não venderia o jogador para o Vitória, ele emprestaria o jogador para o Vitória. Aí existem duas formas de você encarar isso. Será que para o Palmeiras seria positivo essa transação, uma vez que ele indo para o Vitória seria titular, provavelmente seria ali o capitão do time ou um dos jogadores principais? Será que isso seria interessante para o Palmeiras para ganhar tarimba, para o jogador ganhar experiência, para o jogador, de repente, disputar algumas competições, ganhar ritmo de jogo e fazer uma temporada no Vitória depois voltar? Será que seria interessante? Mas tem o outro lado da moeda também. Você gasta uma grana no moleque, você contrata o moleque, você coloca ele 2, 3, 4 jogos, faltando 5 minutos para acabar o jogo, não avalia o moleque de uma forma decente e já dispensa ele. Então tem duas formas de você encarar. Eu, particularmente, não gostaria que o Rômulo saísse. Tenho certeza que ele foi muito mal aproveitado em 2024, poderia sim ter ajudado muito mais, poderia sim ter jogado brasileiro, poderia sim ter jogado competições aí com mais minutagem. Porém, opção de Mestre Abel de Allianz Parque. E o que vai acontecer? A especulação é de que ele iria para o Vitória, japonês. O que você pensa disso? Cara, eu concordo com tudo que você falou. O Rômulo foi um jogador que o ano passado eu tive ansiedade em alguns momentos, porque eu queria ver o cara jogando e infelizmente ele não entrava, né? Então, tem coisas que acontecem no futebol que a gente que estamos de fora, né? A gente não tem o conhecimento dos bastidores, a gente não sabe exatamente o que tem no vestiário, o que acontece nos momentos de treinamento. É claro que a gente sempre a gente quer e a gente confia no treinador que a gente tem, mas tem coisas que ficam meio inexplicáveis. Eu, particularmente, eu não gostaria de ver o Rômulo saindo para qualquer time que fosse, independente de ser Vitória ou qualquer outro, sem que ele, de fato, fosse bem usado, bem trabalhado, fosse bem aproveitado no Palmeiras. A gente precisa entender e ver, a não ser que, de fato, o cara, desde quando ele chegou, ele não foi bem. Não sei, a gente não consegue entender os bastidores dos treinamentos, a gente não sabe, de fato, o que está acontecendo. Mas eu gostaria muito, particularmente, eu queria muito que o Rômulo tivesse mais horas em campo, agora em 2025, que ele não saísse, porque quando ele chegou no Palmeiras, ele chegou com status de bom jogador. Então eu não acredito que a camisa tenha pesado. Alguma coisa deve ter acontecido. Às vezes tem até questões de empresário, né? Então, puxando um pouco agora todo esse rolo do Dudu que aconteceu, que ele falou lá, que o Abel não colocou, que independe do treinador. Eu duvido muito. Devia ter toda uma atmosfera por trás, com diretoria, a própria Leila Pereira, que deve ter segurado o cara. Então, eu não sei exatamente até que ponto o Abel tem tanta responsabilidade nisso. A gente não sabe, a gente está vendo o técnico que está ali, a obrigação do cara é montar o time, mas a gente não sabe quais são os bastidores, o que rola com o empresário, diretoria. Então tem uma série de nuances aí que a gente precisa colocar na mesa antes de sei lá, emitir algum juízo de valor. Eu só gostaria muito que ele ficasse de fato. Realmente, o Rômulo ele não teve a minutagem que precisava para mostrar o seu futebol, ao contrário, até a matéria diz isso, né? A matéria que nós lemos aqui junto com você, torcedor, mas a matéria cita que o próprio Maurício teve muito mais oportunidades do que o Rômulo. Isso me estranhou bastante, porque ambos são jogadores que jogam ali em posições parecidas, e um teve muita oportunidade, a verdade é essa, chegou um momento que o Maurício praticamente virou titular ali em apoio ao Veiga, em alguns momentos o Veiga não estava bem, mas o Rômulo já não teve vamos dizer assim, essa cortesia de Mestre Abel. A gente já sabe que o Abel ele tem a sua forma de ser, não adianta a gente querer pegar birra, porque quando o Katsu do nosso treinador coloca algo na cabeça, dificilmente ele muda de temperamento ou de posicionamento por causa da torcida. Não sei se ele faz isso de propósito ou se realmente faz parte da personalidade dele, mas a verdade é que mesmo a torcida pedindo, a torcida mostrando insatisfação, dificilmente ele coloca ou ele tira algum jogador do time. Eu acho que o Rômulo, ele tem alguns entraves aí, tá? O primeiro entrave é que ele não brilhou tanto quando estreou. Eu acho que o jogador, quando chega num clube como o Palmeiras, ele tem que ter personalidade. E me soou um pouco que ele estava tímido, né? No primeiro jogo que eu vi ele jogando ali, talvez essa impressão pode ter sido também vista pelo Abel nos treinos. Como você bem falou, a gente não tem acesso a vestiário, a gente não tem acesso a treino, a gente não sabe exatamente como é o dia a dia de trabalho. O jogo, ele é a cereja do bolo, né? Para chegar no jogo, existe toda uma etapa para ser concluída, né? Desde os treinamentos, dos trabalhos físicos, dos trabalhos táticos, dos trabalhos de preparação. Então a gente não sabe como o jogador é nos bastidores. Mas o fato é que eu realmente
sinceramente, gostaria muito de ver o Rômulo aí em 25 compondo o nosso elenco e tendo, principalmente o Paulista. O Paulista tá aí, cara. Eu deixaria o Rômulo de titular no Paulista, cara. Eu acho que esse cara deveria ter mais minutagem, sem sombra de dúvidas, tá? Tá aí, Colossais, a opinião dos criadores de conteúdo do Palmeiras, né? Segundo os caras, Rômulo é um bom jogador. E eu, né, com o estudo que eu fiz sobre o jogador, eu também percebi alguns bons artifícios daquele meio armador que estava faltando, né? Ele é um camisa 10. O Vitória tem hoje um Mateuzinho que não é um camisa 10 clássico. O Mateuzinho é um jogador de movimentação, não é um jogador de arraste, né? Mas ainda não temos esse camisa 10 clássico. O Rômulo cairia como uma luva no Vitória. Seria muito bom se ele viesse sim, porque seria uma opção diferente. Até jogando ao lado de Mateuzinho, né? Se Carpini quisesse mudar a formatação também, né, durante o jogo. Então seria muito bom a vinda dele, né? Eu não vou dar como descartada, apesar da declaração aí do empresário do jogador. Eu ainda vou ficar esperando essa negociação, esperançoso para que dê certo, né? Mas e você? O que é que acha a respeito dessa contratação? Você aprova Rômulo no Vitória ou não? Já deu como caso perdido, né? Essa declaração do empresário não pegou bem. O que é que você acha a respeito do jogador? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas é claro que vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto. Forte abraço, fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!